dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa habitar em nós de forma sempre a crescer e abundar, não para a nossa própria glória, não para a nossa própria vanglória, mas para a honra e glória de Deus sempre. Amados, hoje, quinta-feira, vamos dar prosseguimento aqui à nossa lição. A lição desta semana, estamos estudando sobre o tema livres da lei da carne, né? Libertos da lei da carne, da lei natural da carne, libertos do homem carnal. E ontem, na lição de ontem, nós vimos que o apóstolo Paulo diz de forma muito clara que ele mesmo, isso e eu, em algum tempo lá no passado, né? Vivia sem lei, vivia, ou seja, na desobediência, vivia sem o conhecimento da lei de Deus, da lei espiritual de Deus, dos mandamentos santos de Deus. E ele diz que quando veio o mandamento na vida dele, aí aquele pecado que ele vivia apareceu. Ele percebeu que estava em pecado, reviveu o pecado na vida dele, né? E ele teve que morrer, e eu morri. Teve que morrer para o pecado, teve que matar o velho homem, porque ele não poderia continuar vivendo pecando, né? Aí ele diz, o mandamento que era para a vida, eu achei que era para a morte. O mandamento de Deus nunca é para a morte, né? Deus jamais vai dar um mandamento que vai levar você à morte. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo, ele é chamado de o Deus vivo. Tudo que ele faz é para dar vida ao ser humano, nunca para tirá-la, né? Deus é contrário a todo tipo de morte, né? A qualquer questão que ligue o homem à morte, à transgressão, o engano, as trevas, a mentira, a maldade, tudo isso que está ligado à morte, Deus abomina. Pois bem, hoje vamos para a pergunta 9, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Quando o pecado se utiliza da lei santa, justa e boa para tentar matar? Quando é que o pecado se vale da lei? Quando o pecado, que é algo mal, se utiliza de algo bom para tentar prejudicar. E o diabo faz muito isso, né? Senão ele não pegaria uma igreja, um irmão, senão ele não pegaria a igreja do Sinédrio, os judeus, que era um povo santo, contra o próprio Jesus, contra o Filho de Deus. A maior ameaça que Jesus Cristo teve na terra foi do povo que era chamado povo santo. A maior ameaça que Jesus Cristo teve foi o homem mais santo, que era o sumo sacerdote. Então perceba que ele sempre vai usar, né, aquilo que é mais santo para torná-lo extremo, para que o religioso se torne cego no seu zelo, no seu extremo, e aquilo se vire contra ele, aquilo que era aparentemente bom se torne algo mal, né? Então em Romanos 7, versículo 11 e 12 diz assim, porque o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, me enganou, olha só, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Olha só, algo que é santo, algo que é justo e que é bom, deve ser desprezado, como algumas pessoas têm ensinado por aí? É algo realmente incoerente, é algo incongruente, é algo realmente estranho a ser ensinado, né? Porque o que deve ser evitado, o que passa, o que é vencido, o que se torna obsoleto, é o velho homem e tudo aquilo que se praticava na velha vida, no antigo modo de viver, nas antigas práticas, nos antigos vícios, no antigo estilo de vida. Isso deve ser eliminado. Mas aquilo que é santo, justo e bom, não pode, né? Paulo diz claramente aqui que quando ele vivia sem lei, lá no passado, quando ele conheceu a lei, aí a lei espiritual que ele vai tratar aqui, né? Quando ele conheceu essa lei, a lei de Deus, que ele vivia na lei da carne do pecado, mas ele quando conheceu a verdadeira lei, então o pecado reviveu, ou seja, o pecado apareceu na vida dele.
Era como alguém que não conhecia o mandamento, não cobice nada do seu próximo. Aí ele ficava a vida inteira dizendo, eu queria muito ter a casa do meu amigo, eu queria tanto ter o emprego, o dinheiro que o meu amigo tem. Ele vivia dizendo isso, mas ele não sabia. De repente chega para ele a lei, ele entende. Por que é que ele não pode cobiçar nada do próximo? Ele entende, a lei espiritual entende no espírito. Por que você não pode? Não é porque está escrito o mandamento, a letra morta, não cobiçarás, não. Por que eu não posso cobiçar? Tem que entender por que não, né? E aí a lei espiritual, porque você entende agora por que não pode fazer aquilo. Aí Paulo entende que ele não está amando ao próximo se ele quiser tirar do próximo aquilo que ele tem de melhor, segundo o seu próprio julgamento. E nem sempre o seu próprio julgamento está correto, né? E aí, quando ele entendeu isso, percebeu que ele vivia em pecado. E ele percebeu que o pecado estava enganando ele, porque ele achava que querer ter o que o próximo tinha era algo bom, né? Poderia até ser bom para ele, mas não era bom para o próximo, né? Me enganou. E por ele me matou. E por causa dele, desse pecado, Paulo teve que morrer, teve que matar o velho homem. E assim ele entendeu que a lei era santa, não era ruim. O mandamento que dizia não cobiçarás não era ruim, era algo bom para ele mesmo, né? Que esse mandamento era santo, o homem tem que viver em santidade, separado exclusivamente para obedecer a Deus, que era justo, né? Que fazia parte de uma lei justa, da justiça, e que era algo bom, era bom para ele, era bom para o próximo, era bom para a humanidade, era bom para o planeta, era bom para os seus familiares, era bom para todo mundo. O que é bom para todo mundo, né? E ele entendeu, Paulo aqui entendeu, né? Ele entendeu que lá atrás, né, a primeira lei que ele chama de lei natural, lei da carne do pecado, essa era para a morte, né? Para a morte eterna. A lei de Deus, a lei que, quando ela aparece, faz o pecado aparecer, ela revela o pecado, para que a gente não cometa, né? Como uma luz que revela o pecado. Essa Paulo diz que é santa, justa e boa, e é essa que ele diz que ele pensava que era para a morte, mas que era para a vida. Continuando, amados, aqui na 10ª pergunta, o bem causa a morte ou é o pecado que usa o bem, né, de forma equivocada, obviamente, né, para provocar o mal, para causar o mal? Romanos 7,13 diz, logo tornou-se-me o bom em morte. De modo nenhum, ele pergunta, logo aquilo que é bom, logo a lei de Deus que é boa, trouxe morte para a minha vida? Aí ele responde de novo, de modo nenhum. Ou seja, não há nenhuma possibilidade, mas você olhando de todos os ângulos, não há nenhuma possibilidade que algo bom que vem da parte de Deus provoque morte. De modo nenhum, não tem nenhuma possibilidade. Não adianta você procurar uma brecha para tentar dizer isso, que não é de modo nenhum. Ele não responde aqui não. Ele diz de modo nenhum, ou de maneira nenhuma, né? Ele diz assim, ó, complementando, ele fala, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Que coisa, né? Que explicação aqui perfeita do apóstolo Paulo, quando ele começa com a pergunta dizendo, logo, o que era bom, a lei justa e boa, né? O que era bom, o que era bom? O mandamento, ele acabou de dizer, o mandamento é santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte, o mandamento tornou-se para a morte? Ele responde, de modo nenhum. Mas o pecado é quem causou a morte, mas o pecado. Por quê? Para que o pecado se mostrasse, se revelasse, o pecado aparecesse. É para isso que serve a lei, né? Então o pecado se mostrasse e operasse em mim a morte. A morte, como é que ela opera a morte? Por causa do bem. O que é o bem? A lei, que é justa e boa. Aí ele pergunta aqui, como é que a lei opera a morte? Né? Como é que são a lei e o pecado opera a morte? Agora, que mortes? O pecado opera a morte eterna. O homem morre para a vida eterna. E a lei? A lei opera a morte no velho homem, mata o velho homem para que ele se torne um homem obediente à lei. Olha que coisa linda, né? Por isso que a gente vai encontrar Paulo
usando essa linguagem aqui bem clara, né? Bem clara. Aí ele explica por quê, né? A fim de que pelo mandamento, através do mandamento, o mandamento apareceu, então eu tomei conhecimento pelo mandamento que o pecado era excessivamente maligno. Toda a desgraça que acontece no planeta, ele ocorre por causa do pecado, porque o que é maligno é o pecado. A lei de Deus, ela não é maligna, ela é boa, ela é santa, justa e boa, né? Então, nós não podemos confundir, em hipótese alguma, o pecado com a lei. Em hipótese alguma, a gente pode dizer que a graça vem para me livrar da lei, a graça vem para me livrar do pecado. A fé não vem para anular a lei, a fé vem nos dar força e poder para a gente vencer o pecado. E isso aqui deve estar muito claro na mente de todo e qualquer leitor, para que ele não confunda a pessoa de Deus, para que ele não desfigure o caráter de Deus nas Escrituras Sagradas. Quando eu olho para a lei de Deus, né, para a palavra de Deus, que Deus deu, aquele que é onisciente, que deu um mandamento e disse assim, olha, guardareis esses mandamentos pelas vossas gerações perpétua, para sempre. Já imaginou o Senhor dizendo isso? Então, ele diz assim, é dever de todo homem guardar todos os meus mandamentos. O tempo todo ele está dizendo isso, né? Então, esse Deus que é onisciente, que conhece o futuro desde o princípio, antes que ele aconteça, conhece tudo que vai acontecer no futuro. Esse Deus onisciente deu um mandamento que iria ser vencido. Mandamentos de ordem moral, né? Porque os 10 mandamentos, por exemplo, são de ordem moral. Não é de ordem cultural, que tem um cumprimento, como o mandamento, matarás um cordeiro todo dia de manhã e todo dia à tarde. Este mandamento, ele tem um cumprimento profético, porque ele é um tipo. Ele só vai acontecer até um dia que o Cordeiro de Deus, o original, para onde esses cordeiros apontavam, os cordeiros animais, apontavam para o Cordeiro homem, Jesus Cristo, até aquele dia. Depois que este mandamento, ele encontrou um cumprimento. Não tem sentido você continuar matando o cordeiro quando um cordeiro que entrou uma vez por todas resolveu o problema. Agora, mandamentos de ordem moral, ética, não matarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás. Mandamentos de ordem moral, não te curvarás diante, não farás ídolos para ti, não substitua no teu coração o único Deus Criador por coisas que não pensam, que não veem, que não te pode dar um conselho, que não pode te ajudar, que não pode te livrar em momento algum da tua vida. Não perca tempo adorando esses ídolos, que é um engano. Então, se esses mandamentos de ordem moral, eles passaram, ora, eu estou questionando os mandamentos ou estou questionando o Deus onisciente? Né? Será que o homem, nas questões morais, o homem do planeta, os crentes de hoje, atingiu o padrão moral de Cristo? Se atingisse, por que todos pecam? Então, o homem ainda precisa da mesma lei, porque quando eu digo que esta lei de Deus passou, não estou questionando uma escritura, uma letra morta. Eu estou questionando o legislador, aquele que deu uma lei para todo ser humano moldar o seu caráter, para que o seu caráter se assemelhe ao caráter que Deus quer para o seu reino, o reino eterno, o reino de Deus. Então, esse reino onde as pessoas viverão nele para sempre. Estes são os mandamentos que vão nortear o caráter das pessoas que habitarão ali. Se eu não entender isso, eu vou ler o apóstolo Paulo, vou colocar palavras na boca do apóstolo Paulo que ele não disse, vou ficar contra Deus, contra a sua palavra, contra a sua lei, vou estar pensando versos isolados, como fizeram muitos das pessoas que odiaram a lei de Deus, estão ensinando que não é para guardar a lei de Deus. Como diz o próprio Jesus Cristo lá em Mateus 5, 17 a 19, se vocês anularem a lei e ainda ensinarem as pessoas a não guardarem esta lei,
vocês serão chamados menores pelo reino dos céus. Menor quer dizer o quê? Menor é que ele não entra lá. Menor significa dizer foi aquele que não atingiu a estatura de Cristo. Se você não atingiu a medida para entrar no reino do céu, a medida de caráter, se você não cresceu em Cristo até atingir a medida, você é menor. Menor não entra, não atingiu a medida, né? Até porque todo julgamento na Bíblia é comparado com medidas, ou medida na balança, ou medida por uma vara de medir. Então, é essa a beleza das Escrituras Sagradas. Nós não podemos ficar contra a lei de Deus, que o apóstolo Paulo disse que é para a vida, que é a única fonte que revela o pecado, para a gente não pisar nele, para a gente não se envolver com ele. É a luz que ilumina para dizer o caminho. Ali é pecado, não bota o pé ali não, vá por aqui. Esse é o papel da lei.